Olá, alunos! Hoje teremos uma breve aula sobre narrativa. E o tópico que nós iremos abordar é os elementos que constroem a narrativa e o conflito gerador do enredo. Por isso, nós vamos entender claramente o que é um enredo, pois isso gera muitas dúvidas em muitos alunos. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, todos sabem que uma narrativa é uma história e que ela apresenta uma estrutura própria, né, de uma história. Ou seja, tem que ser composta pelos seguintes elementos que fazem parte de uma narrativa. Então, para ser uma narrativa, para ser uma história, é necessário que haja personagens, enredo, clímax, tempo e espaço. Vamos voltar aqui. Quem são os personagens? Os personagens são as pessoas, né, que estão ali participando da história, né? E lá na história vão ser apresentadas o quê? As características dessas personagens e os comportamentos, as ações que elas desenvolvem ao longo da história. O enredo é o que nós chamamos da organização dos fatos e acontecimentos da história. Então, todos os fatos, acontecimentos que vão ocorrendo durante a história e que os personagens estão envolvidos, faz parte do enredo. Então, nós sabemos que durante a história há sempre um problema, sempre surge um problema. Porque, né, para chamar atenção, para ficar criativa a história, para prender a atenção do leitor. E quando esse problema, esse conflito na história atinge o seu grau máximo de maior tensão, nós chamamos de clímax, que é o momento da narrativa e que atinge o grau de maior tensão, né? E o tempo, ele é importante, não existe uma história sem o tempo, pois vai definir quando os fatos ocorreram. O espaço, eu me refiro ao ambiente, ao cenário, onde circulam as personagens, onde se desenrola a história, né? E o enredo como um todo, as ações das personagens, os fatos, acontecimentos, eles se passam em um ambiente, né? Que pode ser, como é que eu vou dizer? Ele pode ser distribuído, né? Em vários cenários. Foco narrativo. O que é um foco narrativo? Bom, para haver uma história, sempre tem alguém que conta essa história. Então, o foco narrativo, eu tenho dois tipos. O narrador personagem, né? Quem conta a história é o narrador. O narrador ele pode ser o personagem, isso é, aquele personagem que participa da história, ele conta a história dele, que aconteceu com ele. Então, é o eu, né? Primeira pessoa. Ou um narrador observador, que é uma pessoa de fora da história, que está apenas o quê? Contando o que ele vê, né? Os acontecimentos, o que acontece com as personagens para nós, leitores. Vamos ao enredo, porque esse é o tópico principal dessa aula. Essa aula é uma breve aula sobre narrativa, né? Não estou me aprofundando, tá? Mas nós vamos focar um pouco no enredo. O enredo, podemos dizer que o enredo, ele se trata do esqueleto da narrativa, ou seja, o todo da narrativa, é a trama em si. Então, todas as ações que são executadas pelos personagens, tudo que envolve os personagens, o que acontece com eles, coisas que vão ocorrendo durante a história, faz parte do enredo. Então, olha lá, como se compõe o enredo de uma narrativa? Bom, um enredo, como eu disse, ele é o todo. São as ações que vão acontecendo, os fatos que vão ocorrendo num determinado tempo e espaço com os personagens. Então, nós sabemos que vai haver um conflito. Toda história tem um problema, tem um conflito, tem uma mudança de situação. Nunca uma história começa de um jeito e termina tudo sem acontecer nenhum problema, né? Termina tudo de boa, sem nada acontecer, não. O conflito, ele está dentro do enredo, ele faz parte da história. E é quando surge uma situação que precisa ser resolvida, que quebra toda a comodidade do personagem, a estabilidade, né, do personagem ou dos personagens. Então, olha lá, quando esse problema atinge o seu maior grau de tensão, né, quando ele está
está ali chega ao máximo ali, daquela parte que mais prende atenção na história, nós chamamos de clímax. Então, o conflito, o clímax, tudo isso está dentro do enredo. E aí vem o desfecho. O que é o desfecho? É o final da história, né? Onde o problema vai ser resolvido, né? De que jeito vai ser resolvido? Então, lá, trata-se do final, que também é chamado de epílogo. O epílogo é o final de uma história, quando os fatos são esclarecidos, resolvidos, ok? Então, olha lá. A partir do desenvolvimento, que é o segundo parágrafo, começa o conflito, né? Começa já a ser apresentado ali para o leitor. E no desenrolar dos acontecimentos vai ocorrer o clímax. O que seria esse conflito? Pode ser várias coisas, pode ser um casamento que ocorreu, um crime, um encontro, uma surpresa. Então, assim, algo diferente que acontece ali, provocando um suspense, né? Algo assim, um impacto. E aí, ao momento em que o problema, né, a complicação, atinge o seu ponto máximo, que eu chamo de clímax, como já, né, estou mencionando todo momento. E o final, que é o desfecho, né, onde há a solução desse problema, desse conflito, a trama, ela vai ser finalizada, né, dando um equilíbrio, mantendo ali um final feliz ou não, porque pode ser um final triste também, ok? Então, concluindo essa aula, as características do texto narrativo são, né, brevemente falando, contar fatos e acontecimentos vividos por personagens em determinado tempo e espaço. Então, contar fatos e acontecimentos, e esses acontecimentos que vão envolvendo os personagens em um determinado tempo e espaço, faz parte do enredo. Os fatos podem ser reais ou imaginários. Há sempre a presença de um narrador que conta a história. Então, não tem como eu já disse, ser uma narrativa e não haver um narrador contando, né, aquela história. Caracterização de personagens, ações e cenários. Então, ali na história, os personagens são caracterizados, né? Se ele é bonzinho, se ele é mau, né? Aspectos físicos e psicológicos, comportamentais, as ações deles, os cenários por onde passa a história. Emprego de discursos. O que seria isso? A fala das personagens, tá? Não é obrigatório, mas faz parte, assim, é uma característica de um texto narrativo. O enredo, então, é o quê? Ação, organização de fatos e acontecimentos. Faltou um S ali. Conflito, clímax e desfecho, entenderam? Então, o enredo, ele é o todo da história, né? E terminou. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.